Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Zacarias, no capítulo 10. E o capítulo 10, ele traz o título de Deus abençoa Judá e Israel. Então diz o texto bíblico: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como que pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome, diz o Senhor. Então esse é o capítulo 10, né? E o capítulo 10, ele fala ali, já iniciando o capítulo, ele inicia, né, o capítulo falando a respeito de oração, o telefone do céu, né? O capítulo ele fala da conexão que temos com Deus por meio da oração que liga o céu e a terra, né? E queridos, tem duas coisas a respeito deste assunto. A Bíblia vai dizer para nós que Deus responde a nossa oração. Jesus ensina isso no Novo Testamento. Ele diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele diz: tudo o que pedirdes é para crer que já o recebeste. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que não existe oração sem resposta. Existe sim, como diz a palavra de Eclesiastes, um tempo determinado para a resposta. Mas a oração
originada no coração humano, vai sempre encontrar a promessa do coração de Deus, porque Deus ele está sempre atento à nossa oração. O capítulo também vai falar a respeito do rebanho, o rebanho que Deus cuida. Também no Novo Testamento, nós vemos Jesus falando que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. A ovelha, ela precisa, ouvir a voz do bom pastor. E interessante que o capítulo vai ali no versículo 3, ele vai dizer, olha, contra os pastores se acendeu a minha ira, castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Então, queridos, por que está falando que a ira do Senhor se acendeu aos pastores? Contra quem? Que pastores são esses? Que líderes são esses? São esses líderes que cuidam do seu próprio umbigo. São aqueles líderes que desencaminham o rebanho. Esses que desencaminham o rebanho serão punidos, sofrerão a disciplina do Senhor. Líderes que apenas se preocupam com o próprio ventre. E como é que eu identifico, como é que eu percebo, como é que eu tenho discernimento de que eu estou sendo liderado por um líder que só está preocupado com o seu próprio umbigo? Quando o líder não conduz o rebanho para estar na presença de Deus, é hora de preocupar. Mas quando o líder se preocupa, orienta, aconselha, direciona para que o seu rebanho inicie um diálogo, uma conexão com o próprio Deus, esse é o vocacionado, esse é o chamado. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. Eu gosto de pensar que há dois tipos de líder, dois tipos de pastores, pastoras sobre a face da terra. Há os pastores que são guiados por Deus e que guiam o seu rebanho, as ovelhas que Deus deu para cuidar, direcionando, ensinando, instruindo a buscar e a ter conexão com o próprio Deus. E há, por outro lado, os bodes guias, Que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela segue, mas o bode dá coice. Então tem os bodes guias também. Os bodes guias, e Deus está falando contra eles aqui no capítulo. Os bodes guias são aqueles que estão preocupados com o melhor pasto, com o melhor salário, com o melhor status. Esses não estão preocupados em instruir, em orientar, em conduzir o rebanho para ter conexão com Deus. Então a gente precisa estar atentos e discernir bem aqueles que nos lideram, se são pessoas íntegras na pessoa de Deus, se são vocacionados, chamados mesmo por Deus, porque o vocacionado, chamado por Deus, ele está sempre preocupado com a nossa vida espiritual. Ele sempre quer nos levar em vitória. E o crente, ele só tem vitória quando ele tem vida com Deus, vida devocional, quando ele coloca Deus em primeiro lugar, quando Deus tem lugar de preeminência na sua vida. Esse capítulo também vai falar para nós, ele termina no versículo 12, Ele vai terminar falando de toda a força, O verso 12, ele vai dizer, olha, eu os fortalecerei.
andarão no meu nome, diz o Senhor. Que toda força, toda conduta, toda esperança vem do Senhor, que é o Criador do céu e da terra, que é o sustentador de todas as coisas. É aquele que cria, sustenta e governa todas as coisas. Então, queridos, se eu faço parte de um rebanho que está firmado no bom pastor, que é Jesus Cristo, que recebe a direção, que está com a palavra consolidada no coração, eu não preciso temer os bodes guias, porque seremos conduzidos pelo pastor. Porque o nosso telefone, a nossa vida de conexão com o próprio Deus é uma vida atuante, é uma vida verdadeira, é uma vida genuína. E toda direção que nos for dada, que não vem do Senhor, nós estaremos prontos para renunciar. Mas toda direção que vem do Senhor, nós aceitaremos no nosso coração. Porque o nosso bom pastor é Cristo. Ele é quem nos guia em vitória. Que Deus nos abençoe para vivermos mais um dia na presença do Senhor. Pai de amor, eu te adoro nessa manhã, na beleza da tua santidade. Eu te adoro, Pai, pelo teu grande amor, eu te adoro pela tua força, eu te adoro por causa da tua majestade, eu te adoro porque tu és o Criador, tu és o bom pastor, tu és aquele que nos guia em vitória e por isso, Pai, eu te adoro. Recebe, Paizinho querido, a minha adoração. Recebe nessa manhã a minha gratidão, o meu louvor por tudo aquilo que tu tens realizado, Pai. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pela salvação, pela saúde. Eu te louvo e te agradeço pela minha vida, pela vida do meu esposo. Eu te louvo e te agradeço pelos meus netos e netas, pelos meus genros e nora, pelos meus filhos. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque tenho o privilégio de estar num país livre, onde eu posso abrir a tua palavra, lê-la e discerni-la com o dom do teu Santo Espírito. Então eu te louvo e te agradeço pelo discernimento. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque é o Senhor quem nos mostra, quem nos cuida, quem nos orienta, quem nos conduz, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá a direção a seguir sempre. Nunca estaremos, ó Pai querido, em momentos de escuridão, porque Tu és a luz que ilumina o nosso coração. Então eu te louvo e te agradeço, porque és a luz do nosso coração. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque temos a alegria de ter o Senhor como nosso bom pastor. Pai querido, venho diante de Ti nessa manhã te pedir perdão, Deus, de antemão, para viver o dia de hoje, Pai. Porque o desejo do meu coração, meu Senhor, é viver o dia de hoje em vitória. É viver o dia de hoje, Pai, olhando para Ti, como diz a palavra do apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3, buscando as coisas do alto. Quero viver o dia de hoje, Pai, buscando as coisas do alto, Pai. Buscando as coisas que Te agradam, buscando as coisas que alegram o Teu coração. Então, Pai, eu quero Te pedir perdão se em algum momento eu desviar o olhar para o lado e, ó Deus querido, me interessar com as coisas do meu próprio umbigo. Desde já, Pai, eu Te peço perdão. Pai, eu peço perdão ao Senhor, ó Deus, se no meu pensamento eu Te desagradar, eu Te entristecer, Espírito Santo, eu já Te peço perdão. Querido Deus, alinha meu coração ao Teu coração, Pai. Alinha minha vida ao Teu propósito. Alinha, meu Senhor, aos cuidados do Senhor, ó Pai. Toda a direção, todo o direcionamento da minha vida. Alinha, Senhor, alinha minha vida, Pai.
ó Deus de poder e de graça. Eu intercedo ao Senhor, eu intercedo ao Senhor. Pelo teu grande amor, eu intercedo, Pai, que o teu grande amor seja derramado abundantemente para com as pessoas que me rodeiam, para com os meus amigos e amigas, os meus irmãos e irmãs. Eu intercedo por eles, Deus, nessa manhã. Eu intercedo, Pai, pela minha cunhada Ivete, que recupera a cirurgia, a minha sobrinha Carla Fabiana na luta contra o câncer. Eu intercedo por elas, que elas possam te conhecer, Pai. Eu intercedo, Deus, pela cura do meu marido, a cura do pastor Marcos. Eu intercedo, Senhor. Eu intercedo, Pai, por cada criança que vai chegar até nós no dia de hoje no projeto Rede ao Mar. Eu intercedo por cada criança, eu intercedo pela equipe nessa manhã. Eu apresento a Ti, Deus, a equipe que vai receber as crianças, Pai, que a equipe tenha amor e cuidado para com essas crianças no dia de hoje, Pai. Eu apresento a Ti, Deus, a vida da equipe, Pai. A Cristiana Andressa, eu apresento a Flávia, a Sandra, eu apresento a Ti, ó Deus, a Tatiana com o Vitor, o José Vitor. Eu te apresento, Deus, a Ora na merenda, a Margarita, o Ingo. Pai, eu apresento ao Senhor a vida da Alessandra, Pai, eu apresento, Deus, as nossas vidas que estaremos lidando com todas as coisas que, ó Pai, estão direcionadas para a nossa criança que vai chegar até aqui hoje, Pai. Eu intercedo, Deus, no dia de hoje pelas famílias do projeto, aonde cada criança está inserida, aquelas crianças, Pai, que estão em vulnerabilidade, Deus. Tu conheces, Pai, cada necessidade. Nós te pedimos, Deus de amor, que haja socorro para essas crianças, aonde houver a falta do alimento, que o Senhor proveja, Pai, alimento para essas famílias, Deus. Aonde tiver desemprego, que o Senhor provê o emprego, Pai. Aonde houver conflito, Deus, que o Senhor traga, ó Pai querido, reconciliação, Pai. Aonde houver, ó Deus querido, dependência dos vícios, Pai, as adicções, que o Senhor seja a única dependência, que o Senhor liberte essas famílias, Deus, liberta do fumo, do cigarro, liberta das drogas, liberta do alcoolismo, liberta, querido Deus, Senhor, liberta da criminalidade, liberta, Deus, de toda a vulnerabilidade que envolve, Pai querido, muitas das nossas crianças que recebemos aqui. Provê, Deus, provê sustento para essas famílias, provê conhecimento do Altíssimo para essas famílias, provê, Deus, discernimento, que o Teu Santo Espírito os convença, Pai, que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que muda a história, o Deus que muda as histórias, Pai. Pai, eu intercedo por eles, Pai, nessa manhã. Eu intercedo, Deus, pelas meninas que caminham comigo bem de perto, a Nara, a Sandra, a Aldre. Eu intercedo, Pai, pela equipe da Rede ao Mar, Deus, a diretoria da Rede ao Mar, a vida do Enéas, Pai, a vida da Aldre, a vida da Geisa, a vida, Senhor Deus, da Ora, Deus, o nosso conselho fiscal, o Elias, a Fabiana, Deus. Pai, que o Senhor esteja com toda a diretoria, que o Senhor esteja com esse conselho, Pai, que direciona, Pai. Estamos chegando perto do final do ano. Pai, nós precisamos da Tua direção para o ano que vem. Pai, eu intercedo pelas questões, ó Deus, do recurso financeiro, para que o projeto, Pai, chegue, Deus, para continuar consolidando, continuar fazendo, Pai, aquilo que precisa ser feito, Pai. Para continuar fazendo, cumprindo o propósito que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos do recurso, então colocamos, Pai, diante de Ti todo o recurso necessário para o ano que vem. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Senhor, ó Deus, que é o Senhor quem provê nas nossas vidas, Pai. Pai, nós entregamos ao Senhor. Eu oro, Deus, pelos meus amigos de longe e de perto.
Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor derrame sobre a vida deles uma unção especial no dia de hoje. Que eles possam receber de Ti cuidado, proteção, provisão. Que eles recebam do Senhor, ó Deus, o abraço acolhedor. Que eles recebam do Senhor a promessa da oração atendida. Pai de amor, que eles possam estar conectados com o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que trabalha nos corações. Pai, eu entrego tudo a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Até amanhã, querido, se Deus nos permitir.